Olá, oi gente, boa noite. Oi, Sá, boa noite, Ana Lúcia. Oi, Flávia, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho aqui para começar a bater um papo. Já tá com tudo separado? Muito bem. Oi, Jorginho, Renata, boa noite. Oi, Rose. Gente, antes de qualquer coisa, vou dizer que esse papo aqui, ele é para esclarecer umas dúvidas, né, que sempre tem sobre as farinhas, as substituições. E há um tempo atrás, oi Marcele, a gente fez um questionário não, a gente deixou umas perguntas, não, até foi um questionário, dizendo se já tinha errado a receita por causa de substituição. Então eu falei que quando a gente colocasse algum questionário lá, oi Luiz, a gente ia responder assim ao vivo, porque daí vocês podem perguntar e tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? A receita do bolo, ele é pra falar sobre o que a gente vai usar e ir tirando as dúvidas enquanto a gente vai fazendo. Mas o principal motivo de estar aqui é para tirar essas dúvidas, que é sempre a maior dúvida, né? Então vou esperar só mais um pouquinho e aí eu começo a falar sobre essas farinhas. Quem vai anotar a receita para fazer depois o bolo? E é assim, gente, cozinha equilibrada é cozinha prática, é assim, você vem, cozinha em casa, né? O bolo vai ser meu, então estamos aqui de cabelo solto. Oi, Vivi. Muito bem, depois vocês mandem foto do bolo, hein? Quero ver, adoro ver foto das receitas quando vocês fazem. Acho ótimo, fico bem feliz. Oi, Vânia. Vou esperar só mais 2 minutinhos, que daí eu esperei 5 minutinhos para todo mundo entrar e daí começo a falar. Oi, Karine. Então a gente colocou lá qual vai ser o bolo e colocou os ingredientes. Isso vai ficar lá. Aí se vocês quiserem prestar atenção no modo de preparo, sim, você só vai precisar do bowl para misturar e da forma que você vai usar, ou tabuleiro, ou forma, o que você for usar. Uma dica que eu sempre dou e que eu acho bem legal pra gente não errar, isso até aconteceu numa aula que eu tava dando aqui, né? Que é separar os ingredientes. Então, porque daí você já verifica se você tem tudo ou não, né? Que a gente chama de mise en place, né? Você já deixa tudo aqui pronto, tudo medido e depois você só vai fazer o modo de preparo, mas os ingredientes você já colocou aqui, já verificou, tá tudo certo. Oi, Alexandre, Daniele, Denise, Vanessa, sejam bem-vindos. A aula aqui tá aberta, aula, bate-papo que seja, né? Pra vocês tirarem a dúvida de vocês. Então eu tô fazendo aqui, mas eu tô olhando e aí eu posso parar pra poder responder. Aproveitem, tá? Que a gente tá aqui, ó, junto. Bom, deu 5 minutinhos, então eu vou começar a falar sobre essas questões das farinhas e as suas substituições, né? Hoje em dia, todo mundo tá meio em pânico com... Oi, Ju!
Tá todo mundo em pânico com a farinha de trigo. Todo mundo quer tirar a farinha de trigo da vida e usar qualquer outra farinha no lugar. E o que não falta são tipos de farinhas. Então a gente tem farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de grão de bico, farinha de feijão. Espero que você tenha comido para não ficar com fome, hein, Ju? Tá assistindo do aeroporto? Farinha de beterraba, farinha de berinjela, tem várias N farinhas, tem farinhas de tudo quanto quiser, de castanha, de amêndoa. Só que a gente não pode pegar uma receita simplesmente e trocar por uma farinha achando que, vou deixar a receita mais saudável, né? Porque quando a gente vai fazer uma substituição, a gente tem que pensar em duas coisas. Ok, a gente vai deixar saudável, mas quanto assim? Porque dependendo da substituição a gente está colocando mais gordura, a gente está perdendo fibra. Então assim, só o valor nutritivo ele não acerta a receita. O que é importante? Cada farinha tem o seu papel numa receita. Então é importante as trocas serem feitas da maneira correta. Você não pode simplesmente pegar e falar assim, vou tirar a farinha de trigo e vou fazer uma panqueca com a farinha de coco que é low carb. Você não vai conseguir, né? Porque elas são muito diferentes. Então assim, eu até anotei aqui, né, pra poder explicar de uma forma melhor, que cada farinha, ela tem o seu papel. Então a gente tem algumas classes, tá? A gente tem a farinha estrutural, que é a que vai dar estrutura na receita. A gente tem a farinha que dá liga. A gente tem a que dá firmeza, que pra mim é bem parecido com a estrutura. A gente tem a que dá maciez e a gente tem a que dá umidade. Então assim, cada farinha tem um papel. Então assim, você vai fazer, por exemplo, a gente vai usar hoje para fazer essa receita farinha de arroz e a gente vai usar aveia. Então a gente vai usar uma farinha que dá estrutura, tá? Nesse caso, eu posso trocar a farinha de arroz pelo quê? Eu sempre troco o trigo pela de arroz. Para mim elas são assim iguais, tá? Então na minha casa ou na cozinha equilibrada não tem farinha de trigo, só farinha de arroz. Então é uma farinha que dá estrutura. Eu acho bem difícil assim dar errado quando a troca de uma pela outra. Mas se eu tirar a farinha de arroz e colocar só farinha de aveia, na mesma quantidade que usa, provavelmente o seu bolo vai ficar mole. Porque ele não tem uma farinha que dê estrutura. Ele tem uma farinha que tem óleo, junto com a aveia que dá uma liga, que dá umidade, que dá um pouco de estrutura, mas não vai ficar o mesmo bolo que você vai fazer agora. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então, por exemplo, farinhas que dão estruturas. Sim, pode ser a de grão de bico, eu ia falar isso agora. Então a gente tem a farinha de arroz, a farinha de grão de bico e a farinha de aveia. Qual é a questão? A farinha de grão de bico, ela é uma farinha mais seca. Então, pode ser que quando você faça, que é o que acontece também quando você... Oi, Flávia, oi, Carol, oi, Samira. Que é o que acontece quando você substitui a farinha de arroz pela farinha de arroz integral. Ela é uma farinha mais seca. Então, assim, por exemplo, você pega uma receita de panqueca. Olha, Daniele, a farinha de coco, ela é uma farinha que eu acho que ela é parecida com a farinha de oleaginosa, ela vai dar umidade. Eu não gosto muito de usar farinha de coco, a não ser que seja para fazer um bolo de coco, porque eu acho que além dela não dar estrutura, ela tem um sabor muito... vai ficar com gosto de coco. Então eu acho que só um bolo de coco com a farinha de coco, mas você pode dar uma misturada também. Então voltei aqui na panqueca. Então você pega e vai fazer lá a receita da panqueca. Farinha, ovo e leite. Aí você trocou a farinha de arroz pela farinha de arroz integral. Com certeza você vai ter que colocar mais leite e um pouquinho mais de gordura. Por quê? Porque vai ficar mais seca. Então na hora que você for colocar na panquequeira, a massa vai quebrar.
porque ela é uma farinha mais seca. E isso acontece também com a farinha de grão de bico. Então, quando a gente vai fazer substituições de farinhas, o que a gente tem que prestar atenção? Se você está trocando uma farinha que dá estrutura por outra que dá estrutura, ou se você está usando uma farinha que não vai dar estrutura, que vai dar umidade, então eu acho legal às vezes misturar. Mas aí, por exemplo, a gente vai ter que prestar atenção quando a gente troca uma pela outra. Então tá bom, vamos lá, a gente colocou a Marina, que ia estar aqui na aula, ela me mandou uma mensagem esses dias que ela queria fazer um biscoito e ela não tinha farinha de arroz, ela só tinha farinha de grão de bico. Ela me mandou a receita, eu falei, faz, vai dar certo, só que você tem que prestar atenção na consistência. Talvez você tenha que colocar um pouco mais de gordura. Então, quando a gente vai trocar a farinha, se ela for mais seca, provavelmente você vai ter que colocar mais gordura, né? Quando a gente vai fazer a massa da quiche, por exemplo, que leva farinha de arroz e farinha de amêndoa, a farinha de amêndoa, ela tem gordura. Então, quando você tá lá mexendo, aí ela leva farinha, ela leva ovo, ela leva manteiga e a farinha de amêndoa, que tem gordura. E aí ela tá grudando na mão. A gente vai ter que colocar mais farinha. Só que a gente nunca vai colocar farinha de amêndoa, porque senão a gente vai estar colocando mais gordura. Então a gente vai estar colocando a farinha seca. Que aí a farinha seca vai ajudar a dar a liga na massa, tá? Então assim, a gente sempre tem que prestar atenção. Depois eu até escrevo um textinho aqui pra gente lembrar disso. Cada farinha tem o seu papel. A estrutural, a que dá liga, a que dá maciez e a que dá umidade. Então, por exemplo, hoje eu fiz um pão de amêndoas. O pão de amêndoas, ele leva amêndoa, e ele leva aveia e ele leva psyllium. Né? O psyllium não leva aveia não, leva farinha de arroz, desculpa. O psyllium é uma fibra que ele tem meio que, ele ajuda a... fugiu a palavra aqui. Ele ajuda a ter umidade porque ele absorve água. É isso. Então, a gente vai fazer o efeito balanceado com a farinha de arroz, com o psyllium, junto com a amêndoa, e ele vai ficar um pão macio. Agora, se eu tiro o psyllium, ele vai ficar um pouquinho mais sequinho. Se eu trocar metade da farinha de amêndoa pela de arroz, ele vai ficar mais duro. Então assim, você pode mudar, só que você tem que saber o que pode acontecer. Ah, eu coloquei farinha que é mais seca. Vamos colocar mais gordura ou de repente mais leite, mais água, o que leva na receita, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a fazer aqui o nosso bolo de cacau. E aí a gente continua conversando e vocês vão colocando as dúvidas aqui pra mim. Então, acho que já perguntaram sobre a farinha de grão de bico, tá? Vou dar uma outra dica importante aqui sobre essas farinhas oleaginosas, tá? Por exemplo, amêndoas, a gente não vai usar aqui, mas eu sempre quando dou aula, eu indico o seguinte, compre amêndoa crua, com a casquinha marrom, e triture, tá? Por quê? Porque ela vai estar mais fresca. E aí na hora de armazenar a gente tem que fechar bem, porque a gente não pode deixar ela em contato com o oxigênio do ar para não rancificar e ficar com gosto ou sabor de gordura. Então quando você vai comprar na rua o pacotinho, ele vai ser muito mais caro e você nem sabe há quanto tempo a farinha tá moída. Então assim, porque eu falo que além de tudo a cozinha tem que ser acessível. Então não adianta falar, não, vamos usar farinha de amêndoas que é super cara. Aveia. Você tem aveia grossa em casa e você quer, oi Rita, oi Josi, você quer fazer um bolo e você não tem a farinha de aveia, mas você tem a aveia em flocos mais grossos. Bate no liquidificador e deixa ela ficar moída, tá? Ou no processador. O liquidificador super resolve, nem precisa do processador, tá? O grão de bico já não dá pra bater no liquidificador, vai queimar o liquidificador. Ele precisa de um outro processador que vai dar o jeito, tá? Então, algumas coisas a gente pode fazer, tá? Sobre a farinha de amêndoa, é muito calórica? Olha, ela tem mais caloria
com certeza, do que a farinha de arroz, no caso. Só que daí a gente pensa que na receita que você vai usar uma quantidade menor. Isso é importante, ó. Vou dar um exemplo do pão de amêndoas, tá? O pão de amêndoa, ele leva 1,5 xícaras de farinha de amêndoa e meia xícara de farinha de arroz. Só que... Oi, Mônica. Só que, Karen. Oi, Lícia. Só que a farinha de amêndoa, ela é mais gordurosa. E aí você também tem a fibra do psyllium no pão. Então assim, você vai comer 2 fatias e vai te saciar. Então, apesar da farinha de amêndoa ela não é muito calórica, porque você vai usar uma pequena quantidade. Mas ela vai te saciar, então você vai comer menos. Então assim, quando a gente vai contar a caloria, a gente tem que ver a proporção do que a gente vai comer, né? Ah, por exemplo, todo mundo gosta de algum frango, alguma carne, algum peixe empanado. Geralmente a gente passa o peixe no ovo, na farinha e frita. Olha quantas coisas a gente usou. Mas aí você pega um filé de peixe, tempera, coloca uma camada de farinha de amêndoa em cima. A farinha de amêndoa pode ser mais calórica? Pode, mas você usa uma quantidade menor. E ela tem gordura boa, então assim, eu acho que quando a gente vê o valor nutricional, a caloria ela até deixa de ser tão importante assim, né? Eu acho sempre que a qualidade nutricional dos ingredientes e dos alimentos é mais importante do que caloria. Mas então vamos lá. Vamos fazer aqui o bolo de cacau para vocês verem como ele é muito fácil. Podem ir perguntando, tá, gente? Estou olhando. Então assim, essa receita ela tem farinha de arroz, farinha de aveia, que eu aqui vou usar aveia flocos finos, tá? 1 colher de sopa do psyllium. Oi, Jorginho, eu não entendi. Você quis falar alguma coisa? E aí a gente vai usar açúcar, tá? Eu não uso adoçante, mas não uso adoçante porque é uma questão minha, porque eu realmente não gosto. Você pode... Eu não sei te dizer a proporção pelo que você troca, tá? Mas geralmente quem usa adoçante sabe a proporção que se troca. Ah, imagina, não tem problema não. Ou qualquer rótulo vem escrito, tá? Então vamos lá, também não uso açúcar branco. Não uso açúcar branco porque não tenho. Gosto de usar o demerara, tá? Pode usar o mascavo, todo mundo pergunta, pode. O que acontece? Tem gente que acha que o mascavo ele tem um sabor muito intenso, e ele realmente tem. E ele também muda a cor da receita, né? Então, assim, o demerara, ele não é totalmente refinado, ele não tem um sabor tão intenso, mas ele continua sendo açúcar. Então assim, nessa receita, se você quiser diminuir alguma coisa, pelo seu paladar, você pode diminuir o açúcar. Às vezes eu faço com menos açúcar, tá? Então qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A gente vai misturar todos os secos, tá? Então o que a gente precisa? Assim, a gente precisa de um bowl, a gente precisa de uma espátula. E aí, assim, eu já medi, né? Então vai ficar mais fácil eu colocar tudo aqui. Então eu tenho, ó, 3/4 de farinha de arroz. E se eu tivesse usado a integral? Mão na massa, tá fazendo junto, Flávia? Se eu tivesse colocado a integral, talvez eu tivesse colocado metade de integral e metade da branca, tá? Mas nesse caso, como eu já vou usar o psyllium que já tem fibra, eu não vejo a necessidade de usar a integral. Vou colocar a aveia, tá? Vou colocar o açúcar. Assim, olha que fácil quando a gente já tem tudo medido, né? Vou misturar o cacau. Gente, o cacau é 100% cacau. Ele não tem açúcar. Aí eu falo que a cozinha, ela é muito assim, a gente tem que usar o que a gente tem, tá? Então, de repente, você não tem o 100% cacau, que é mais amargo, você tem o 50%. Pode usar, só que aí eu te indico a diminuir a quantidade de açúcar, tá?
Então a gente mexe, né? A gente vai fazer ficar tudo junto. E vou usar o psyllium, tá? O psyllium, ele tem fibra, que é como se fosse esse, e tem o pó. Vou até chegar pertinho aqui pra mostrar como é, tá? Esse é o fibra. Eu geralmente compro em casas de produto a granel, tá? E a gente vai colocar uma colher de sopa. Ele dá uma modificada, por exemplo, no pão de amêndoa que eu fiz hoje, o psyllium ele deixa o pão mais escuro. Se você usar o farinha, ele vai deixar mais escuro ainda, tá? Então aqui, misturei o psyllium. E vou colocar o fermento por último. Achocolatado sem glúten pode? Olha, pode. Eu também não uso achocolatado, assim, eu uso o ingrediente sempre o mais natural possível. Mas se você só tiver o achocolatado, você tem que ver se ele tem açúcar, porque daí você diminui o açúcar, tá? Você tem que sempre, se você puder ler sempre os rótulos, facilita, porque se você coloca o achocolatado que tem açúcar mais essa quantidade de açúcar, vai ficar muito doce, tá? Então vamos lá, coloquei aqui. Os secos estão aqui. Então o que a gente tem que fazer agora? Aí fala pra gente usar óleo de coco, tá? As gorduras que a gente usa: óleo de coco, manteiga, azeite. Eu não gosto de usar o azeite em receita doce, mas é uma questão minha. Você pode talvez experimentar. Eu gosto bastante de usar a manteiga. Eu derreto e na verdade eu até dou uma diminuída na quantidade. Não tanto, porque senão vai ficar seco, tá? A receita. A gente não pode sair assim. O que você pode fazer? Você faz ela uma vez. Aí da outra vez que você fizer, você diminui um pouquinho, assim. Porque o que você não pode? Mudar uma receita inteira e não vai ficar boa, aí você não vai comer, ou no meio do caminho estragar, e aí a gente desperdiçar esses ingredientes, né? Isso não é legal. Então assim, eu acho que... E também, cada vez que você tentar... até eu vou falar isso aqui porque é engraçado, né? Tem uma pesquisa que fizeram que é mais fácil qualquer coisa do que a pessoa seguir a receita à risca. Então assim, é mais fácil você dizer que vai jantar todo dia 8 horas da noite do que você não mudar um ingrediente da receita. É mais fácil você falar que não vai comer queijo do que você não mudar um ingrediente da receita. Mas a dica é, a primeira vez que você fizer, siga a receita. Depois que ela der certo, aí talvez você pode se sentir à vontade para mudar. E aí a outra dica, muda uma coisa de cada vez, tá? Porque se você pegar a receita e mudar tudo, ou você já tem que ser muito experiente na cozinha, ou depois você não pode ficar chateado se a receita não der certo, né? Porque nesse questionário que a gente fez, a pergunta era, você já tentou mudar, já deu errado? E a maioria diz, muda e dá errado. Então a dica é, não custa seguir a receita. E depois que você fizer a primeira vez, aí você pode ir mudando aos poucos. O Ivo tá rindo, né, Flávia? Então tá, então hoje eu vou usar óleo de coco. Aí aqui a gente tem que usar o óleo de coco, né, ou a manteiga, ou o azeite, vocês que decidem. Eu usaria só ou óleo de coco ou a manteiga. E a água morna. Então assim, a minha água ela já tá aqui medida. Eu coloco ela 30 segundos ali no micro-ondas. Ou se você quiser, você aquece aqui no fogão. Só que como a gente tá fazendo aqui junto, é mais fácil fazer ali. Então assim, e também a gente vai colocar 2 ovos batidos, tá? Os ovos tem aquela história, a gente abre um de cada vez, tá? Eu abri um primeiro, coloquei aqui, depois o outro. Se você colocar o ovo, eu falo assim, eu sempre falo isso nas aulas, mas às vezes eu tenho pressa e, vou colocar o ovo direto na receita. E eu uma vez já tava fazendo um hambúrguer, né, tipo, a gente sabe, a carne não anda barato, e a receita era com 600 gramas de carne, e eu abri o ovo, o hambúrguer já tava tudo pronto, só faltava o ovo, e quando eu abri o ovo estava estragado. Então eu precisei pegar tudo aquilo e jogar fora, não tinha outro jeito, não tinha o que fazer. Mas aí a gente aprende que é essencial abrir no potinho, tá? Então aqui, a água.
morna. Coloquei a água morna. Coloquei o óleo de coco. Aí você sempre dá uma raspadinha aqui, ó. E agora eu vou colocar os ovos. Agora a gente vai, ó, tá assim, vocês vão ver até que a cor ela fica muito bonita. Gente, não é por nada não, mas esse bolo aqui, ele é muito maravilhoso. Se alguém que tiver aqui já tiver comido, pode contar aqui pra quem tá assistindo, hein? Que vale a pena fazer. Vocês viram, né, que quando a gente tem tudo pronto, é só misturar, fica muito mais fácil. E pra você ir colocando nos potinhos, é super rápido, não demora, né? Aí a gente tem que pegar e mexer bem no fundo aqui, porque senão a farinha vai ficando, olha como ele vai ficando, tá? Fica dessa cor. Oi, Marina! Citei você aqui na aula, contando a história do biscoito, do cookie, que você usou a farinha de grão de bico e ele ficou lindo, mas que você teve que prestar atenção na receita. Agora eu vou colocar o fermento, que também já tá medido. Quem nunca passou pela situação de fazer a receita toda e na hora que vai colocar o fermento não é suficiente e falta? Muito bom. Olha só, então, deixa eu te contar, a gente vai deixar gravado, tá? Então eu falei sobre todas as farinhas, que você foi a que perguntou quais são as farinhas certas para substituição. E eu falei isso no começo, quais são as farinhas, porque cada uma tem o seu papel na receita. E aí vai ficar gravado e depois eu vou fazer um textinho, tá? Pra falar sobre isso de novo. Então é isso, gente. Misturei o fermento e tá pronto, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos usar as formas. Eu sempre prefiro as de silicone, já falei isso. Toda aula que eu dou eu falo sobre isso. Elas são bem ruins pra lavar. Vou ser bem sincera e falar que é ruim de lavar, mas o segredo é colocar água quente com detergente e deixar um pouquinho de molho, sabe? Essa daqui, inclusive, eu usei hoje e depois, como eu fiz um bolo de cacau, e depois eu passei, antes de lavar, um papel toalha e aí saiu tudo, foi mais fácil. Então, assim, essa receita aqui, ela é essa forma, tá? Vamos ver? Eu acho que essa forma tem uns 18 centímetros, tá? Mas a gente também pode fazer em forminha individual. Qual é sempre a dica que eu dou, tá? Eu, quando faço o bolo nessa forma e o bolo fica bom, eu desenformo e eu vou lá, corto uma fatia, como, corto outra fatia, como. E quando eu vejo, eu já comi metade do bolo. Quando eu faço nas formas individuais de cupcakes, que tem vários, tem algumas, depois eu vou tirar foto de todos os formatos que eu tenho, eu como uma só, ou no máximo 2. Mas aí eu pego um, vou tomar meu café, ou como de sobremesa, ou de lanche, e sacia. E você não tá lá cortando, né? Então, isso é bom. Eu falo que a receita, por ela ter fibra, né, a gente fala aveia, por que é bom ter aveia? Porque a aveia tem uma fibra, tem beta-glucano, que absorve água, e aí forma uma geleia e sacia a gente, né? Então, por isso que é bom ter fibra desse tipo, para ajudar a gente a comer menos. E quando você faz na forma individual, você ainda consegue congelar o bolo. Eu uma vez precisei congelar o bolo inteiro, e depois ele ficou bom. Então dá pra você fazer, tá? E usar, você decide como você vai fazer. Ou se você vai fazer tipo cupcakes, ou se você vai fazer o bolo inteiro. E congelar, né? Então eu vou colocar aqui.
Ó, e você vê que quando você coloca o fermento, ele vai crescendo assim, né? Vai ficando mais fofo. Então, vou até ver se eu coloco assim, que vocês vão ver, ó, que cena linda. Sobre fazer a receita sem ser inteira. O que decide como você vai dividir a receita é o número de ovos, tá? Por quê? Porque você não consegue dividir o ovo pela metade, né? Então, por exemplo, essa receita tem 2 ovos. Então você pode fazer ela pela metade. Foi o que eu fiz hoje, tá? Então, se tiver alguma outra receita na forma de silicone, não precisa untar, Vânia. Eu até vou mostrar aqui, dependendo, o bolo ele fica uns 30 minutos no forno, tá? Forno médio, vou colocar aqui, mas a gente não vai precisar esperar ele ficar pronto não, mas depois eu posso mostrar como ele ficou. Por isso que eu gosto da forma de silicone, porque não precisa untar e é mais fácil de você desenformar sem ele quebrar. Tá, voltando, eu estava falando sobre dividir a receita, né? Eu fiz a receita pela metade, por quê? Porque a gente pode ficar mais meia hora aqui, não tem problema algum, mas eu sei que muita gente, né, são 8h30, tem várias coisas pra fazer, tá cansado do dia de trabalho, mas a gente quer ver como é que o bolo ficou pronto. Então eu já tenho um bolo aqui pra mostrar pra vocês como ficou, mas eu não queria fazer uma receita inteira, porque eu vou ficar com 2 bolos aqui. E aí eu dividi pela metade. Só que eu não quis usar o cupcake porque eu queria usar a forma grande, dele ficou baixinho. O que a gente também tem que prestar atenção? Quando ele tá na forma grande, o tempo que ele fica no forno é maior do que quando ele tá na forma de cupcake, tá? O bolo, ele fica fofinho. Quanto mais tempo você deixar no forno, ele você não vai deixar ele queimar, mas ele vai ficar mais sequinho, né? Então, o ideal, eu sempre falo que a primeira vez que você vai fazer também, eu não sei se na receita tá 35 minutos, se tivesse em 35 minutos, olha com 30, tá? Porque cada forno é um forno. Então assim, às vezes o forno tá sendo usado o dia inteiro, você tá fazendo um monte de coisa, né? Fez a comida salgada e daí você vai fazer o doce. O forno já tá quente, mais quente do que o habitual, porque você não ligou só pra fazer aquela receita. Então, melhor você olhar antes e ver que precisa deixar um pouquinho mais de tempo, tá? Vou pegar aqui o bolo, tá? O bolo ele fica mais alto do que isso, tá? Essa daqui é metade da receita do bolo de cacau. Eu adoro colocar uma canela em cima. Eu falo que a gente também pode rechear o bolo, tá? Se quiser deixar mais gordinho com doce de leite, ou pode passar uma geleia. Às vezes eu uso ele para algum evento, então eu coloco o doce de leite à noite e no dia seguinte de manhã quando uso ele tá molhadinho assim, sabe? Ah, Mariana, mas eu tô querendo fazer um bolo saudável e eu vou colocar doce de leite? Não precisa, ele já é ótimo assim. É só caso você queira alguma coisa, pelo menos você já tá mudando, você tá saindo daquele bolo que você pode comer, é claro, só que não é o bolo para você ter na sua casa todo dia, aquele que a gente começa a receita batendo a manteiga com o açúcar e depois põe a farinha e põe os ovos e ele fica, quando você pega aquele creme, ele já tá bem doce. Esse bolo você pode comer de vez em quando, né? Um dia do final de semana, no aniversário. Agora, esse daqui você pode ter na sua casa, tá? Então eu vou cortar aqui pra vocês verem como ficou. Vou até cortar um pedaço maior, só pra ver. Ó,
Vocês estão vendo como ele fica aerado? E ó, ele fica macio assim, tá? Vou até quebrar aqui pra vocês verem como eu não tô, ó. Ele não fica seco, porque se você pega um bolo seco e tenta fazer isso, não dá. Então ele fica assim, ó. Tá dando pra ver direitinho como fica? Gente, é assim, esse bolo, ele realmente é muito bom. Eu não sei se da outra vez que a gente... sim, tem isso também. Eu dei uma aula em que a aula era sobre lanches proteicos. E aí, quem tinha perguntado, o Jorginho, que perguntou sobre a farinha de grão de bico, né? A gente também usou farinha de grão de bico, porque daí a farinha de grão de bico, ela tem mais proteína do que a farinha de arroz, no caso. Então, usou, mas aí a gente usou meio a meio. Por quê? Porque a farinha de grão de bico deixa mais seco. Então, no caso, você poderia fazer com grão de bico e usar um pouquinho mais de óleo de coco para deixar mais macio, tá? Então, lembrando, cada farinha tem o seu papel na receita. Uma estrutural, uma acidez, uma da umidade. Porque a gente quer um bolo estruturado que a gente consiga pegar, ou mesmo só cortar a fatia com garfo. A gente quer um bolo úmido e macio, né? Então a gente simplesmente não pode trocar por qualquer coisa. Vou trocar isso aqui por farinha de berinjela. Gente, não vai dar certo. Vou fazer com farinha de beterraba. Não vai dar certo, tá? Além do que, a farinha, sem ser essas neutras, tem sabor. Até a farinha de grão de bico, ela também tem um sabor dela. Quando você troca, você sente, tá? Que mais? Falei sobre... Alguém perguntou pra mim sobre o que trocar farinha de trigo na panqueca, tá? Eu faço panqueca com farinha de arroz. Quando precisa, faz a farinha de arroz com aveia ou a farinha de arroz com farinha de arroz integral. Olha, Vânia, a farinha de maracujá, eu usaria ela para fazer um bolo de maracujá ou usaria ela para colocar em cima de fruta. Ela é boa, né? Porque ela tem a da casca do maracujá triturada, mas ela não vai ser uma farinha para você fazer uma receita assim, substituindo um bolo inteiro para dar a estrutura de um bolo, porque ela com certeza não vai ser uma farinha que dê estrutura. Pois é, então, é sempre isso. Quando a gente tem muitas opções de farinhas, a gente acaba comprando e não usando. Então a minha dica vamos ter as farinhas básicas, né? Então você tem lá uma farinha de arroz, você tem uma farinha de aveia, você tem uma amêndoa para fazer uma farinha de oleaginosa, se você consumir. Você pode ter uma farinha mais especial, que você vai usar para alguma coisa, tipo... Pense, a chia. Todo mundo pode consumir chia e linhaça. Mas é mais difícil você fazer alguma coisa só com a farinha de chia, só com a farinha de linhaça. Ela vai ser uma farinha de liga, né? Porque quando a gente mistura o grão, né, a semente da linhaça e da chia, ela forma uma geleia. Então pense que aí você não vai conseguir uma estrutura, você não vai conseguir fazer uma coisa mais seca, porque ela já um ingrediente que é mais gelatinoso. Então fica mais difícil de você fazer um bolo inteiro com uma farinha dessa. Ou também o sabor. Eu também não uso linhaça, mas isso também é gosto pessoal, porque eu acho que ele deixa um sabor muito intenso. Mas aí vai de cada um. Então assim, antes de você comprar, eu compraria uma farinha de maracujá se eu tivesse visto uma receita que usaria ela, tá? Mas assim, eu já tive farinha de berinjela, que eu não consegui usar. Eu não sabia como é que eu ia usar, não tinha ideia e acabei não usando. Sei que não dá pra simplesmente fazer. Talvez eu pudesse usar numa panqueca pra ficar, né, com alguns valores nutricionais da berinjela, mas aí no caso eu prefiro comer a berinjela. Então aí vai
de cada um. Mas assim, a gente tenta usar o básico, né? E pensar sempre nessas trocas, que elas não são só uma questão calóricas ou nutricionais. Elas são uma questão de cada uma tem o seu papel. Tem mais perguntas, gente? Olha, vai ficar gravado, tá? Depois eu posso colocar também, quando eu tiro o bolo ficar pronto, a gente coloca o modo de preparo, porque a gente só colocou os ingredientes, tá? Se você vai ficar gravado para vocês olharem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar a pergunta para mim, eu respondo. Assim, talvez não seja de imediato, mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou responder, tá? Quem fizer a receita, sim, da mesma forma que a berinjela, mas aí você vai usar, me conta como é que você usa. Por exemplo, tudo que tem fibra aqui, o psyllium também né? Porque... Ah, obrigada. A berinjela, no caso, né? É bom pra quem tem. Mas aí, me conta aqui pra gente como é que você usa a farinha de berinjela. Você tem diabetes, por acaso? Você usa? Sempre bom ter essa troca, que é o momento. Então é exatamente isso. Cada farinha, a gente... Então, é isso, joga por cima das frutas, que é como do maracujá. Daí você consegue usar o que de bom tem e aí não precisa inventar, né? Em querer fazer uma receita com essa farinha. Porque é isso, se você for em algum lugar de produtos naturais, você vai ver lá que tem 1 milhão de farinhas. E aí você vai querer ter todas não. Aí você faz, olha o que ele falou, joga por cima da fruta. Então, quem tem diabetes consome essa farinha. E aí, o que vai ser importante? Quando for fazer uma receita, vai usar uma farinha básica e que você tenha um índice glicêmico baixo para ajudar, né? Porque quem tem diabetes tem que tomar cuidado com isso. Eu não uso em todo bolo psyllium, não. Nesse eu uso, em alguns pães eu uso, mas o psyllium também é uma fibra que você pode colocar por cima das frutas. Olha só, quando ninguém sabe o que é o psyllium, eu falo assim, todo mundo conhece um pozinho que alguém já usou na vida, ou se não usou, que bom, né? Que chama Metamucil. O psyllium é um dos ingredientes, o que vai na fórmula do Metamucil, né? Porque o Metamucil é o quê? Um remédio que ajuda a ir ao banheiro. Então, é uma fibra que é muito boa, que é natural e que ajuda a absorver água. Então, assim, numa receita que eu acho que possa ser mais seca, eu uso o psyllium. E mas eu quero que o bolo que eu tô fazendo tenha mais fibra. Usa um pouquinho. Não tem na receita, você pode colocar um pouquinho. Só que você tem que tomar cuidado que é o seguinte, se você tá fazendo um bolo, por exemplo, de baunilha, e aí você vai colocar o psyllium, presta atenção que o bolo vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Eu não pude cortar esse pão hoje, mas depois eu vou fazer o pão de amêndoas com psyllium e sem psyllium e corto. Com o psyllium ele fica mais escuro. Mas não tem problema, porque a não ser que tudo que a gente coloca que não tem na receita, também tem que prestar atenção porque pode interferir no sabor, tá? Aí eu volto àquela história. Pra que mexer na receita? Precisa? A não ser que realmente você não tem em casa. O pão de amêndoas, ele usa polvilho doce. Mas um dia eu fui fazer e só tinha um polvilho azedo. Eu usei. E tudo bem, deu certo, né? Tem uma receita de um pãozinho de batata doce, que ele parece um pão de queijo, que a gente sabe. Cada polvilho ele tem uma função. Um deixa mais elástico e o outro deixa mais casquinha, né? Mais sequinho. Você pode usar os dois, ou você pode usar um de cada. Vai funcionar, você vai ter um falso pão de queijo, né? Mas
vai mudar um pouco a consistência dele. Mais alguma pergunta, gente? Então, para quem tá entrando agora, tá? Eu falei sobre as funções das farinhas e qual o melhor jeito da gente fazer a substituição. A gente fez o bolo de cacau, que vou até dar uma olhadinha como ele tá. Ele fica pronto muito rápido, gente, ele tá ficando muito lindo, mas eu acho que não vai dar tempo de tirar ele aqui, mas daqui a pouco a gente coloca a foto aqui. O vídeo vai ficar gravado, tá? Vai ficar no IGTV, vocês podem assistir. Se tiverem alguma dúvida, me mandem. E se fizerem a receita, por favor, mande pra mim. Ou poste, marca cozinha, ou manda só pra mim. Ah, Marli, você gosta de tudo que tem polvilho? Olha, eu já tive uma implicância no passado, assim, com polvilho, mas hoje eu gosto também. Ah, que bom, Vânia, que eu consegui esclarecer. É sempre assim, esse assunto é muito engraçado, porque todo mundo tem essa dúvida, né? Ah, Daniele, obrigada. Gente, então eu queria dizer o seguinte, tá? Eu sou, pra quem não me conhece, sou a Mariana, tá? Não me apresentei aqui no começo, né? Porque é como se todo mundo me conhecesse. Eu sou nutricionista, tá? Mas eu sempre trabalhei com comida. Então eu não sou uma chefe, mas eu sou uma curiosa da cozinha e da alimentação saudável, tá? E eu acho que a cozinha ela tem que ser prática, como a gente mostrou aqui agora. Ela tem que ser bonita, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser acessível e não é pra ser restritiva, tá? Como eu falei, o bolo lá super cheio de açúcar e manteiga não é proibido, mas não é pra fazer parte do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia a gente faz receitas como essa que a gente fez aqui, tá? Então, obrigada pelos elogios. Quando a gente colocar alguma pergunta, respondam, porque a ideia é sempre estar trazendo coisas que interessem e ajudem vocês, tá bem? Então, olha, mais um minutinho se alguém tiver mais uma pergunta, senão a gente termina aqui. E aí eu encontro vocês na próxima. Obrigada por estarem aqui na terça-feira, 8 horas da noite, dedicando esse tempinho. E espero que realmente tenha ajudado vocês. Mônica faz receita, Rose também. Obrigada a você por participar. Então é isso, gente. Obrigada. E até obrigada a vocês por participarem. Até a próxima. Tchau, tchau.